refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, mais uma vez, programa Minha Fé. E o tema escolhido dessa vez foi falar um pouco sobre a cura na Umbanda. Bom, falar sobre esse tema, ele é muito abrangente, né? Desde do trabalho que é feito dentro do terreiro, através dos médiuns, né? A forma como se trabalha. Começando aqui pelo passe, né? Todo mundo conhece, muitas vezes, o passe de imposição de mãos, né? O qual a gente coloca sobre, né? A imposição de mãos sobre a pessoa, magnetizando aí, né, as energias para que possa estar passando para essa pessoa as energias que possam trazer aí algum benefício. Como é que isso sucede? Como é que procede esse tipo de aplicação energética, né? Bom, começando do princípio que na Umbanda o médium precisa estar também preparado, né, para esse trabalho. O trabalho que vai fazer no atendimento, né, junto à entidade. Quando a gente fala em passe magnético, a gente fala naquele médium que vai estar passando uma energia que é uma energia magnética, uma energia espiritual e física, né? Muitas vezes a gente fala dos corpos do soma, corpo físico, e psicossoma, né? Físico, no caso do espiritual. Isso tudo, esse aglomerado de energias, ele acaba servindo para poder passar para a pessoa que está necessitada o alento para suas dores, seja para resolver alguma situação de âmbito enfermidade, seja ela espiritual, física. Essa energia que passa de um médium para uma outra pessoa acaba colaborando para desmanchar, né, algumas energias que muitas vezes estão prejudicando a pessoa, trazendo enfermidade, trazendo desconfortos, trazendo muitas vezes desequilíbrios. E essa ação, ela passa por uma filtragem, né? De certa forma, das energias físico e espiritual do médium, junto com a sua entidade. E aí sim é passada para a pessoa de uma forma que essa pessoa possa realmente levar para o seu organismo, né, organismo espiritual e organismo físico, as energias que são necessárias. Mas é preciso ter uma chave que possa desencadear aí esse direcionamento dessa energia. E a chave, ela está muito ligada à parte mental, né? Aonde o médium junto à entidade, o espírito, né, numa mesma sintonia e no mesmo propósito de caridade, de ajuda, conseguem direcionar a energia para um intento, para uma situação. Cabe ao espírito, né, a entidade ali manifestada, identificar o problema ao qual a pessoa está passando, identificar qual dos chakras, né, centros de energia que detém, na verdade, o nosso corpo físico e espiritual, está em desequilíbrio. E aí, identificando esse ponto, né, onde está com algum desequilíbrio, alguma obstrução, direcionado o médium com sua vontade de exercer a caridade, com direcionamento ao qual ele recebe as informações do seu guia, aonde essa imposição de mãos, esse direcionamento de energia vai estar atuando para desbloquear esse chakra, para desbloquear esse órgão, para desbloquear essa parte do corpo que está acometida aí por alguma enfermidade ou está sendo prejudicada por algum intento espiritual. Então é preciso, antes de um médium ir para um terreiro para poder exercer a caridade, trabalhar como médium, seguir alguns passos, né? E esses passos, eles estão muito ligados também à alimentação desse médium, né? Antes, né? Alguns dias antes de ir para o terreiro. A preparação também do seu corpo fluídico, né? Também espiritual, antes também de ir para o trabalho, onde a gente se utiliza
né, do banho e do banho de ervas, para que a gente possa, então, preparar as energias que estão ao nosso entorno para que possa realmente ser energias que sejam eficazes no momento de dar um passe, no momento de levar essa energia a alguém que seja necessitado de algum amparo, né? Ou reequilibrar algum chakra que porventura esteja prejudicado. Então é preciso que o médium esteja preparado de certa forma que essas energias possam ser mais eficazes no momento do passe, no momento do seu trabalho. Então o médium precisa sim de uma preparação, se preparando para que possa ser menos densa possível, né, a passagem dessas energias. Porque como ser humano a gente tem muitas dificuldades, a gente carrega o nosso corpo e descarrega, a gente troca energias durante o dia, no nosso trabalho, nossos afazeres, com as pessoas, com os nossos relacionamentos. E tudo isso pode ajudar ou pode prejudicar no momento de um trabalho espiritual. Por isso todo médium, umbandista, precisa compreender a sua responsabilidade de cuidar, né, do corpo físico e espiritual, para que realmente possa ser eficaz na comunicação espiritual com a sua entidade e também nesse trabalho de união, né, das energias espírito e físicas, mental, que vão ser utilizadas nesse processo, nesse trabalho durante o passe. Essa preparação que o médium tem que ter, que o médium precisa compreender como sendo de grande responsabilidade da própria alimentação. A gente fala muitas vezes que a própria alimentação do médium, que antecede os trabalhos também mediúnicos, ela vai influenciar sim na qualidade dessa energia, na intensidade dessa energia e muitas vezes do quanto ela vai ser eficaz no momento de transmitir uma energia que seja benéfica para alguém. Dentro do trabalho espiritual existe uma corrente de trabalho e existe um dirigente também ali que vai estar direcionando esse trabalho. E todas as ações, né, num conjunto, elas vão ser eficazes, né, de acordo, claro, com a vontade da pessoa que ali está para receber esse auxílio, de acordo com a maneira como essa pessoa também interage com a maneira como ela busca sintonizar o seu querer ser curada, o seu querer realmente receber essas energias, né, através da sua fé, através, na verdade, da sua permissão, porque só pode ser levada alguma energia para alguém quando ela permite que essa energia realmente possa ser trazida, né, ao seu corpo físico e espiritual. Mas eu quero dizer que todo esse direcionamento, todo esse conjunto de trabalho que é feito dentro do terreiro, mesmo o médium, muitas vezes, não conseguindo, de certa forma, colocar numa intensidade, né, que seria ao menos básica para os trabalhos de terreiro, porque porventura, como seres humanos, somos imperfeitos e não vamos atingir, pelo menos nesse momento, a perfeição como seres humanos aqui na Terra. É sabido que a gente vai ter altos e baixos, né? Vão ter dias bons, dias ruins, e o médium, ele não vai ser perfeito. Ele, com certeza, mesmo tendo uma preparação, sabendo que existe uma preparação para que ele possa realmente trabalhar numa corrente de trabalho, num terreiro de Umbanda, mesmo assim, pode ser que ele não alcance aí a intensidade máxima naquilo que corresponde o básico para esse trabalho. Porém, mesmo que ela não seja tão eficaz, em determinado momento, talvez por alguns distúrbios, por alguns problemas ou algumas situações que o médium possa ter passado anteriormente ao chegar a esse trabalho, mesmo assim, mesmo sendo talvez esse direcionamento não tão forte ou de tanta intensidade, mesmo assim, ele vai sim ser utilizado. Obviamente que as entidades que ali estão vão tentar suprir essa falta, essa energia. Então, por isso, uma corrente de trabalho umbandista trabalha para que, realmente, como uma corrente, possa emprestar essa energia ao outro e para que essas energias possam fluir numa intensidade de um coletivo que possa manter uma estrutura benéfica para o trabalho do grupo.
Então, por isso que a gente fala que numa corrente de trabalho, num terreiro de Umbanda, é preciso que as pessoas estejam em sintonia, sejam realmente elos, para que cada uma possa ser o equilíbrio da outra dentro desse trabalho. E essas entidades que eles se manifestam dentro de uma sintonia harmoniosa, onde eles têm uma intensidade grande de energia, né? E eles conseguem manter esse equilíbrio energético, vai de nós médiums, né, equilibrarmos a tanto para manter uma certa sintonia que seja eficaz para o trabalho. Por isso que muitas vezes vai existir aquela coisa de alguém chegar no terreiro e dizer: nossa, a energia está diferente hoje, de uma forma, né, mais intensa, né? Dá para sentir na pele, dá para sentir aquela intensidade energética, e outras horas nem tanto, né? Isso não quer dizer que as entidades não estão trazendo essa energia, aquela máxima da energia que é precisa e necessária para um trabalho naquele dia. Quer dizer que os médiuns, talvez, numa sua grande maioria, talvez não estejam transmitindo uma energia de tamanha intensidade quanto em outros momentos, onde houve sim uma intensidade maior, houve uma preparação maior, houve um cuidado maior na própria alimentação, porque os alimentos também acabam, cada elemento, cada alimento que o médium vai ingerir, né, e os líquidos também que vão ingerir, vão se transformar numa energia, sim, né, uma contraparte espiritual. Todo o organismo, né, da pessoa, essa energia densa, né, e magnética, ela vai ser utilizada nesse trabalho. Por isso que a gente sempre fala que esses alimentos vão ser, sim, utilizados de alguma forma. Se alguns alimentos acabam bloqueando, né, quando a gente fala sobre, por exemplo, a pessoa não comer carne antes, no caso, de um trabalho mediúnico, isso quer dizer que o nosso organismo, para poder digerir esse alimento, vai demorar muito mais tempo, ou vai demandar mais esforço para um local só. E vai demandar mais esforço dentro de um dos chakras, que também tem uma grande energia circulando para poder manter uma incorporação. E aí, quando o nosso organismo se foca muito numa parte do nosso corpo, acaba fazendo com que as energias que teriam que estar em equilíbrio para os outros chakras não sejam tão intensas. E aí existe uma dificuldade da comunicação espiritual também, porque não é somente na questão da digestão, né, do alimento, quando ele é um alimento mais pesado. Também existe toda a parte do sistema nervoso, do sistema sanguíneo, né, de toda a circulação sanguínea, tudo isso, todo esse esforço do nosso corpo físico precisa estar em equilíbrio, né? Ele não pode estar a trabalho simplesmente do corpo físico, porque aí torna uma energia mais densa. Por isso, sempre relacionado aos médiuns, né, que não comam carne antes do trabalho mediúnico, né, que possam ingerir comidas mais leves, né, como frutas, possam estar também ingerindo comidas que não tenham tanto, muitas vezes, coisas que possam, na verdade, possam dificultar, na verdade, essa digestão, né? E ingerir bastante líquido. Óbvio que é preciso ter um equilíbrio nessa ingestão de líquidos, para que, claro, o médium não possa também, depois, durante o trabalho, não ter um certo desconforto, né? Mas é preciso ingerir bastante líquido, né? Pelo menos aí 2 ou 1 dia antes, na verdade, do trabalho, para poder manter o nosso organismo numa sintonia, porque a água ela traz realmente a sensibilidade. Muitas vezes as pessoas não sabem que o nosso corpo ele precisa não somente da água para quê? Para nutrir, né? Ou simplesmente para que nós possamos realmente fazer com que estejamos bem acondicionados, né? De uma energia mais leve, uma energia que possa fluir de uma maneira mais fácil, né? Então a água ela ajuda a ter mais sensibilidade. A água ela ajuda também a que possamos passar a energia com um pouco mais de facilidade. Nosso corpo físico, né, ele é feito da sua grande maioria de líquido,
né? Então, para dar uma exemplificação nisso que eu estou falando, muitas vezes quando você pega, por exemplo, coloca num copo d'água ali e você, ou você, sei lá, envia um sinal sonoro para a água, ela acaba vibrando, né? Essa vibração, o nosso corpo também tem essa sensibilidade. E quando a gente tem essa condição de realmente ingerir líquido, né? Não muito, mas dentro de um certo equilíbrio, a gente também vai acondicionar uma certa sensibilidade às vibrações que estão ao nosso entorno. E isso ajuda durante o trabalho mediúnico, né? E então, voltando aqui de novo ao passe, né, de imposição de mãos. O médium, junto com a sua energia magnética, né, acaba junto também com a energia espiritual da entidade, né, e com a sua energia direcionadora, né, com o seu mental e o mental espiritual da entidade, vão direcionar essas energias, essa química, né, essa aglutinação, essa mistura de energias, para direcionar para um propósito aí que possa estar ajudando, colaborando para a pessoa que ali está buscando um auxílio, seja qual for o problema que ela esteja passando. Isso é imposição de mãos, certo? Então essa imposição de mãos quer dizer o quê? Existem também chakras, pontos de força em nossas mãos que acabam sendo ativados pelo nosso mental e acabam repassando essa energia. É usual, tá, que se faça muitas vezes, uma característica espiritual de que se faça um passe, né, de imposição de mão sempre de cima para baixo, tá? Que isso vai ajudar a ligar certas energias que são do chakra da coroa, o coronário, né? E vindo então para os outros chakras e começar aí então a fazer um equilíbrio, trazendo um equilíbrio até chegar no chakra básico, né? E aí sim essas energias se ligarem à energia terra, à energia telúrica, né? Aonde a gente possa receber aí, de certa forma, um equilíbrio maior. Então ligar do que é ao alto, né, o espiritual, certo? Começando pelo chakra da coroa, né? Passando pelo chakra frontal, né? E aí a gente vai passando também para o chakra laríngeo, né? Cardíaco, e a gente vai descendo, né, esses chakras também para do próprio plexo solar, esplênico, né? A gente vai descendo até então chakra básico. Então a gente vai descendo esses chakras e cada um desses chakras tem a relação com um dos orixás, tá? E essa relação com os orixás quer dizer vibrações, né, energias, qualidades divinas, como já foi falado sobre alguma coisa sobre orixás já em outros programas. Essas energias, essas qualidades divinas, elas vão desencadear aí boas vibrações e vibrações que sejam adequadas para cada centro de força, né, do nosso corpo físico e espiritual. Esses chakras, por exemplo, vou dar um exemplo, né, um dos principais chakras na questão da mediunidade é o chakra frontal, né, ou o terceiro olho, como muitos conhecem também. Muitos têm muita sensibilidade, né, de identificar energias, de enxergar coisas. Então, esse chakra facilita, né, as pessoas que têm essa sensibilidade nesse chakra, que tem esse chakra um pouco mais energeticamente ativo, acabam tendo mais sensibilidade, mais visão, né, mais percepção do que não só é físico, né, mas as energias que estão ao entorno. De todos os chakras, eles têm que estar equilibrados. Então, esse passe de imposição de mãos, de cima para baixo, ele vai trazendo esse equilíbrio, né? Então, a energia que passa do médium, né, junto com o espírito ali atuante, né, em posição de mãos, de cima para baixo, vai equilibrando esses chakras, fazendo com que chegue até o básico, e do básico, na verdade, consiga aí ligar a energia telúrica, energia da terra, e aí equilibrando de novo, voltando, retornando ao chakra da coroa, para que possa então, de novo, a pessoa estar em sintonia. É mais ou menos um trabalho que é feito pela imposição de mão. Mas não existe também só a imposição de mão, né, para esse tipo de situação, para o passe, né? Existe também a utilização de ervas dentro da Umbanda, onde que o passe é utilizado algumas ervas para que possa estar passando na pessoa, né? E essas ervas, a gente está falando aqui de arruda, alecrim, guiné, espada de São Jorge, né?
Muitos usam só a espada de São Jorge, outros usam só a arruda, outros usam a arruda e a espada de São Jorge. Isso vai de cada casa e cada caso e também de cada entidade, né, que seleciona algumas ervas para fazer essa limpeza, né? Então, quando a imposição de mão somente através da imposição do médium com a entidade, de cima para baixo, né, ou muitas vezes também ao longo do corpo da pessoa, né, passando pelo longo do corpo da pessoa, ela não está só limpando a pessoa, ela está passando essa energia, né? E aí, quando é utilizado as ervas, essas ervas têm uma ação também de retirar. As ervas, na verdade, têm uma contraparte espiritual, aonde esse elemento ligado à terra, ligado ao próprio vegetal, vai transmitir uma energia mais próxima, né, da energia física, né, da pessoa que está precisando, para recompor alguma necessidade, algum tipo de energia negativa que esteja impregnada no seu corpo físico e espiritual. Quando eu falo físico e espiritual, eu falo porque muitas energias negativas elas estão muito ligadas a estar num dos corpos chamado corpo etérico, né? E esse corpo etérico, ele é um envoltório do nosso corpo físico, e esse corpo etérico, ele carrega, na verdade, toda a função, toda a característica de todos os órgãos do nosso corpo. Então, no corpo etérico se dá a manifestação das enfermidades. E para poder alcançar esse corpo etérico, né, que é um corpo de certa forma sutil, mas ainda de uma forma, uma certa densidade, para poder atingir o corpo etérico é necessário a utilização de energias que sejam mais próximas das energias físicas. E a terra, né, o elemento, na verdade, a terra, junto também com o próprio vegetal, né, a composição vegetal, uma espada, ela tem a sua composição também de poder desaglutinando, cortando ou retirando energias que são muito densas. Ela tem essa característica, né, na sua contraparte espiritual, a espada de São Jorge, explicando, nesse caso, a espada de São Jorge. Mas ela também contém, de certa forma, na sua composição, o líquido, né, que é a sua seiva, que também é utilizada para quê? Para plasmar. Nesse corpo etérico, a sua seiva, ela é utilizada para plasmar em cima do local onde tem alguma enfermidade. Nem sempre são enfermidades para trazer a enfermidade para o corpo físico. Às vezes, são colocadas enfermidades espirituais para trazer desequilíbrios. Muitas vezes desequilíbrios que não são encontrados em exames, que não são encontrados, muitas vezes vai ao médico e não encontra qual é a resposta. Esses desequilíbrios estão ligados a algo que ali foi, na verdade, imantado através de uma ação externa, talvez, ou através, realmente, da nossa própria energia, que acabamos trazendo para o nosso corpo etérico muitas energias densas quando a gente começa a baixar a nossa vibração. A gente fica suscetível, né, por onde a gente passa, a poder imantar energias que são energias negativas. E aí, aos poucos, isso vai criando uma crosta, né? Onde ela acaba criando desequilíbrio em algum ponto do nosso corpo etérico. E a partir daí é que se cria ou uma enfermidade para o corpo físico, e aí se manifesta, aí se encontra através de exame, quando isso começa a se carregar ao seu máximo, né? É como se fosse, muitas vezes, uma ferida que você deixa sem procurar algum auxílio, sem colocar nenhum um remédio que possa ajudar. E a espada, estou dando um exemplo da espada de São Jorge, ela vai com sua seiva, na verdade, conseguir, primeiro, ela corta, tem essa função espiritual, contraparte espiritual de cortar essa crosta e, ao mesmo tempo, com sua seiva, né, poder, na verdade, plasmar ali uma energia benéfica que vai reconstituir aquela parte afetada do corpo etérico. Tá? Essa é uma função da espada de São Jorge, né? Onde o próprio guia, junto ao médium, ele vai estar passando na pessoa e, às vezes, ele passa pelo corpo todo. Para quê? Para que não se trate somente daquele ponto, mas que se trate do ponto, se trate de todo o contexto do envoltório do corpo físico e espiritual dessa pessoa, porque muitas vezes cria-se raízes,
né? Como muitas enfermidades que a gente vê hoje fisicamente, que vai se criando raízes, e essas raízes podem, uma hora estar se identificando em um lugar, outra hora se identificando em outro lugar, então, por isso eles passam as ervas pelo corpo todo. E aí existe também, né, uma ciência através da utilização da própria arruda, né? A arruda, ela tem a função muitas vezes de queimar, né? De certa forma, ali ela precisa, por exemplo, existe ali uma situação, uma energia que ela acaba causando uma abertura nesse corpo fluídico, no corpo etérico, e acaba ali sendo, na verdade, retirada energia, né? Essa energia, por exemplo, como se fosse uma inflamação ali exposta que não sara, que não se cura. Então a função da arruda é fazer o quê? A queima, né? E a recomposição daquilo ali, como se fosse cauterizar aquele ponto, para que então aí possa se resolver essa questão dessa fuga de energia, que acontece muitas vezes quando estamos sendo vampirizados por alguns espíritos negativos, né? Ou por alguns espíritos enfermiços, né? Que se ligaram a nós, nem sempre culpa do plano espiritual negativo, às vezes nossa culpa de se aliar a esse plano negativo. E aí então a arruda tem essa função de cauterizar aquele ponto, de não deixar que essa fuga de energia possa acontecer. Ao mesmo tempo que a arruda cauteriza, ela também cria uma atividade que vai, na verdade, estar colocando ali nosso corpo, no nosso perispírito, né, no nosso corpo etérico, uma atividade onde vai influenciar a nossa corrente sanguínea, vai influenciar também o nosso sistema nervoso, né? Então ele vai dar uma intensidade, é como se fosse dar uma alavancada, né, para que o nosso corpo possa se recompor de uma forma mais rápida. Por isso se utiliza a arruda, né, no benzimento, né, para tirar essa energia, para queimar algumas energias que estão à volta, né, e para fazer com que essa fuga de energia possa realmente ser cauterizada e que aí possa realmente se recompor com mais rapidez, né? Então as energias que ali estão, elas não conseguem permanecer com essa energia sendo agora direcionada junto com a arruda, porque eu estou falando alguns exemplos, né, de algumas ervas utilizadas. Eu poderia falar sobre guiné, sobre alecrim, várias outras ervas também, cada uma tem a sua função. Mas, falando dessa forma, terminando de falar sobre a arruda, essa questão de ela ter essa ação de cauterizar, de entusiasmar o nosso sistema sanguíneo também, nosso sistema nervoso ali, ajuda muito para poder fazer com que certas energias possam realmente ser expulsadas do nosso corpo físico e espiritual e não permanecer. Por isso, essa utilização, por exemplo, no benzimento, né? Mas o que desencadeia essa contraparte espiritual dessas ervas? O nosso pensamento. A chave para tudo é o mental. Quando eu consigo direcionar o meu mental, né? E aí é uma energia, a mente, o pensamento é uma energia, e quando ele é bem direcionado, ele acaba direcionando também com essa energia possa passar para algum propósito, certo? Então, mais ou menos dessa forma quando se faz um passe de ervas, certo? Então, e aí poderia falar de outras ervas também, mas mais para poder exemplificar aqui a questão aí de como é que funciona esse passe, né? Aí dentro da Umbanda também, a gente tem também a questão de utilizar outros elementos, né? Como a própria vela, né? E aí, através do elemento fogo, direcionar energias, seja ela à distância, ou seja para a pessoa que está próxima, ou seja para conectar aí a uma energia que seja de origem da qualidade divina, ou que seja de origem espiritual, de algum espírito benfazejo. Aí então a gente se conecta através do nosso pensamento, da forma ígnea, né, do elemento fogo, que vai estar ali nesse momento criando uma energia como se fosse um fio ligado a uma outra situação onde vai passar uma comunicação, onde vai passar uma energia para um propósito mais direcionado.
E as cores das velas, cada um com sua função, direcionando a um orixá, né? a uma linha ou falange de Umbanda, para que possa estar atuando a algum propósito, seja para equilíbrio, quando a gente está falando aí de Xangô, seja também para a questão aí de atividade, quando a gente fala em Ogum, né? E aí seja também para parte sentimental, quando a gente fala também na parte de Oxum, de Iemanjá e outros orixás. Então a gente precisa sempre entender que por trás do ritual existe muito mesmo conhecimento, né, acerca disso, né, acerca das energias, do que está se fazendo, daquilo que não consegue se enxergar fisicamente, mas aquilo que realmente a gente possa compreender como parte espiritual. Bom, isso é no passe, né? A gente também tem N situações para fazer esse aí, para fazer, na verdade, recomendar um passe. Mas a gente falando também sobre fluidificação de uma água, né? Também da mesma forma, passando uma energia para aquela água, né? Para aquele elemento ali, que vai recolher essa energia e que vai servir para algum propósito para alguma pessoa. Qual é o propósito? Se essa água foi fluidificada, de certa forma ela pode ser de forma geral, para equilíbrio de todos os chakras, que muitas vezes em alguns lugares é o que mais comum acontece, ou de forma direcionada realmente, aonde se vai, através do mental, a gente acaba colocando ali, a gente falando aqui, a questão dos espíritos junto, né? Os remédios necessários para a cura de algum mal, o remédio necessário para o equilíbrio mental de alguma situação de uma pessoa que está passando por um problema, né? Então, a fluidificação da água nada mais é que passar uma energia para aquele elemento, para a água, e tornar essa água agora também uma energia composta, que é uma energia física e espiritual composta e específica para uma pessoa. Quando a gente fala aqui também sobre banhos de ervas, né? A gente está falando sobre banhos de ervas, a preparação do médium lá no início, como eu falei, tomar o seu banho de ervas. A mesma forma, cada erva tem a sua composição e cada erva carrega consigo uma função espiritual que nos ajuda, né, dentro do propósito de comunicação espiritual. E nos ajuda também a manter o equilíbrio energético do nosso corpo físico e espiritual. Então, às vezes temos aí banhos destinados a diversas situações, seja ele para descarrego, seja para energização, seja para cura, né? E existem médiuns, falando de banhos, né? Mas abrindo um parênteses aqui, existem médiuns que são realmente bons magnetizadores, né? Magnetizadores de passar uma energia para alguns elementos, seja para água fluidificada, seja para banho. E existem médiuns que são médiuns mais curadores, para a cura. E qual é a diferença, né, desses médiuns? Na verdade, não há muita diferença. Existe só apenas uma diferença de que os médiuns de cura, eles têm uma facilidade grande de repassar energia nessa totalidade da parte espiritual, do espírito comunicante para a pessoa que precisa dessa ajuda. Ele tem uma facilidade de passar essa energia, que é a energia principal para poder estar atuando junto à cura de alguém. E o médium magnetizador, ele tem a facilidade, a condição de imantar em si boas energias, produzir em si boas energias e conseguir com isso manifestar através de si essas energias de uma forma mais fácil, né? De uma forma mais fácil para poder magnetizar ou energizar alguma coisa. São utilizados, então, médiuns bons magnetizadores para elementos como até mesmo o próprio banho de ervas ou até mesmo água fluida, seriam os médios mais utilizados nesse sentido. Bom, mas falando sobre essa parte de ervas, sobre procedimentos, eu ia me estender muito mais a respeito de falar em cada uma dessas ervas. Mas eu queria aqui deixar também uma recomendação, né? As pessoas muitas vezes falam assim, mas o que eu posso fazer para poder me descarregar, né? Aqui eu não estou aqui para poder dizer que eu sou dono da verdade, mas posso recomendar aquilo que funciona, né? Dentro de alguns procedimentos que a gente acompanha de dentro do terreiro. Muitas vezes as pessoas dizem assim, quantas ervas eu posso utilizar? Às vezes uma erva só já é suficiente para poder descarregar o corpo. Se eu pegar uma arruda, macerar ela, enquanto eu estou fazendo oração com água, botar água em uma bacia, né, enfim, num recipiente, e aí eu começo a macerar com as mãos, né? E aí eu vou macerando e vou rezando, da forma como eu conheço, da forma como eu sei, da forma como eu consigo me conectar com a parte espiritual, com Deus. E aí eu vou
né, macerando essa arruda e vou pedindo para que essa composição, essa erva, possa desprender a sua contraparte espiritual para a função, por exemplo, se eu estou passando por um certo desequilíbrio, estou me sentindo carregado, para que possa descarregar energias que não são próprias do meu bem, né? E aí eu vou macerando, e aí deixo isso na água por alguns minutos, seja, sei lá, 5 minutos que seja, né? E depois eu posso coar isso, ou talvez com a própria erva também, deixar essa erva para tomar o meu banho, e aí eu posso tomar o meu banho. Muitos têm aí também que observar bem a recomendação de cada casa, né? Tem pessoas que frequentam algumas casas de Umbanda que muitas vezes não recomendo utilizar a arruda, por exemplo, de cabeça, por alguns procedimentos, fundamentos, né? Mas de um modo geral, para aquelas pessoas que talvez que não tenham algumas obrigações dessa forma, a gente toma de corpo todo, é um descarrego, né? Porque a gente não pode só descarregar. Existe um banho de descarrego da forma descarrego, que é do pescoço para baixo, que a gente utiliza ervas que realmente não podem ir de cabeça. Por quê? Porque elas abrem lacunas, né? Aonde essas energias entram em desequilíbrio. Então, algumas ervas do pescoço para baixo, por isso esse banho de descarrego do pescoço para baixo. Mas com a arruda, somente com a arruda, posso fazer um descarrego e ao mesmo momento ela vai equilibrar. Tá? Então essa arruda, dependendo do que eu estou pedindo aqui, ela vai descarregar e equilibrar. Agora, se eu quero fazer simples, não, quero só descarrego, só realmente por alguma energia densa que está. Bom, aí você pode fazer o procedimento de tomar do pescoço para baixo. Né? Mas se quiser um equilíbrio, se quiser pedir para que possa trazer equilíbrio da mesma, ainda que descarregue e traga um equilíbrio, pode então pedir para que possa ser colocado energias que possam ser colocadas de cabeça também. Mas ervas que possam ser colocadas de cabeça diretamente falando, para energização, para proteção, a gente pode falar também em alecrim, alfazema, né, o próprio guiné, e na composição sempre de 1, 3 ou 7 ervas, de forma ímpar, para que possa realmente trazer uma condição de unificar de uma forma essas energias que possam ter realmente uma eficácia espiritual. Né? A partir do momento que eu crio de uma forma ímpar o número dessas ervas que vai ser composta ali, eu consigo uma atividade espiritual mais intensa. A partir do momento que eu escolho uma forma par, número par, na verdade, de algumas ervas, eu aí tenho algumas finalidades para isso, que dentro do conhecimento que a gente tem, são mais direcionadas à parte de físicas, né? Mais presente na parte física, algum problema físico, alguma situação que eu queira de conquista, né? De prosperidade, posso estar utilizando também números pares de ervas, certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, o assunto é bom, a gente poderia estar falando sobre ervas, falando sobre banhos, falando sobre descarrego, falando também que aqui não deu tempo para a gente falar também sobre até o ponto de fogo, que um outro momento eu vou vir falar sobre isso, né? O ponto de fogo, qual a utilização, do porquê, como que acontece tudo isso, né? Mas vou ficando por aqui. E agradecendo mais uma vez também a todos que estão aí compartilhando, curtindo, né? A cada programa, né? Para que a gente possa levar aí um pouco da nossa Umbanda, um pouco da nossa fé para todos, né? E para que a gente possa ajudar aí a contribuir para um entendimento maior sobre a Umbanda. O meu saravá a todos, que os orixás possam estar abençoando cada um de vocês com boas energias. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.